Bom dia, pessoal. Nesta aula a gente vai falar sobre o esqueleto dos animais. Devido à grande diversidade de esqueletos, é difícil falar de todos. Eu vou falar dos principais tipos de esqueletos. No caso aqui nós temos animais que possuem esqueletos internos, que nós chamamos de endoesqueleto, e animais que possuem esqueletos externos, que nós chamamos de exoesqueleto. Então, nessa aula, eu vou começar falando sobre a função do esqueleto. O principal componente do esqueleto seria o cálcio. A maioria dos animais possuem cálcio, desde o organismo mais simples até os organismos mais complexos. Então, no caso aqui, principal função, suporte de partes ou todo o corpo do animal, que acaba dando sustentação. Por exemplo, se eu for pensar um animal de terrestre, ele necessita muito do esqueleto devido à sustentação da força da gravidade, que acaba atrapalhando o crescimento, o movimento. Um animal aquático, o esqueleto, ele não tem tanta função de sustentação se relacionado com o animal terrestre. Então, outra função do esqueleto seria a proteção mecânica. No caso do humano, a caixa craniana, ela tem muito mais como proteção mecânica do que como sustentação. Outra função importante do esqueleto é o quê? O suporte para a musculatura. Então aí já está relacionado com o movimento do animal. Proteção contra a dessecação, alguns tipos de esqueleto, principalmente o exoesqueleto, que é aquele esqueleto externo que eu vou comentar. E, por exemplo, aqui eu tenho alguns animais que possuem esqueleto bem nítido. No caso aqui, os poríferos, que ele possui um esqueleto de cálcio, os artrópodes, que possuem o exoesqueleto, que é de quitina. Os equinodermos possuem já um endoesqueleto, ele já tem uma derme por cima, aqui no esquema dá para ver, ele tem uma camada dérmica por cima, então já é considerado um endoesqueleto. E os cordados possuem o endoesqueleto, principalmente de cálcio. Então aqui eu tenho dois tipos de esqueleto: o exoesqueleto, que é externo, aqui no caso eu coloquei um inseto, que ele tem o exoesqueleto, e o endoesqueleto seria interno, aqui no caso um porífero, que ele tem uma camada de pele por cima. Então o que traz aqui? Por exemplo, se eu for ver esse gráfico, ele mostra o tipo de esqueleto de acordo com o tamanho do animal, o crescimento pelo tempo. Então o que acontece? O exoesqueleto ele vai ter uma característica diferente, porque como ele é externo, então esse esqueleto externo ele atrapalha o crescimento do animal, então ele vai ter todo um processo para poder desenvolver. O que acontece? Ele tem aquela troca que nós chamamos de equidise, que seria a muda. Então ele troca de tempos em tempos, que é controlado pelo hormônio, o equidisona, que provoca essa troca. Então o animal cresce, chega a um ponto que ele para de crescer, como se fosse uma armadura, uma carapaça. Então ele troca, tem um processo hormonal, ele sai daquele exoesqueleto, e o animal vai crescer e vai formar outro exoesqueleto. Então, outro exoesqueleto. Então, o que acontece? De tempos em tempos, ele para de crescer para ocorrer a troca. Então, cada ponto desse é uma troca, nós chamamos de mudas. Os animais que possuem endoesqueleto, o que acontece? O crescimento é constante ao longo da vida. Vai ter um tempo que ele vai crescer mais, vai ter controle hormonal também, mas só que esse crescimento ele vai ser constante, diferente do exoesqueleto, que ele vai pulando, então ele tem a troca, para de crescer, aí troca, continua crescendo, então é diferente. Aqui eu coloquei algumas curiosidades. No caso do humano, ele tem o esqueleto, a medula óssea. O que acontece? Aquela medula, ela produz células sanguíneas importantíssimas para o sistema sanguíneo, Então, por exemplo, hemácia é produzida na medula, que nós chamamos de medula vermelha. Outra curiosidade seria uma doença comum, principalmente em idosos, que é a falta de cálcio, algum metabolismo, a formação do sistema esquelético exige um metabolismo, uma formação bem complexa. Então, no caso de humanos, a osteoporose acaba formando o osso de maneira
irregular, então fica com alguns buracos no meio, porque não calcifica completamente aquele osso, então ele fica quebradiço, principalmente idosos, é um problema, porque a pessoa ela fica frágil. Outra curiosidade, no caso dos exoesqueletos, eles possuem, animais que possuem exoesqueleto, principalmente os artrópodes, eles têm patas articuladas e acaba desenvolvendo aquele exoesqueleto, tem musculatura também, devido esse exoesqueleto, a resistência, o animal ele consegue carregar às vezes 30, 40 vezes a própria massa corporal, então dá o quê? Uma estrutura, né, muito importante no caso, por exemplo, de formigas, né, para a hora que ele está produzindo a colmeia, né, a casa deles lá, então acaba usando esse esqueleto, é muito importante para carregar pesos superiores à própria massa corporal. Aqui no final aqui da aula eu vou comentar sobre os tipos de metamorfose, porque é relacionado, né, porque o crescimento do animal. Então, tem principalmente insetos, nós vemos 3 tipos de metamorfose. Os ametábulos, eles não possuem metamorfose. Então, o que acontece? Essa transformação corporal não ocorre. Então, o animal nasce do ovo, ele vai crescendo, então ele tem praticamente o filhotinho ali, ele tem a mesma estrutura, ele é bem parecido, então não tem mudança significativa na estrutura do corpo corporal desse animal. Então, os hemimetábulos, ele tem uma metamorfose parcial, então a gente vai ver o animal que ele eclode do ovo, tem uma ninfa, que já é parecida, mas nem tanto. Então, o animal ele vai crescer e forma um imago, que seria o animal adulto. Então ele tem uma pequena transformação, não é tão grande, não é uma metamorfose completa, então nós chamamos de parcial. Então os olometábulos, né, essa terminação aqui, olo seria total ou completa, então são animais que possuem a metamorfose completa. No caso, nasce o ovo, aí tem uma larva que geralmente ela é bem faminta, ela come bastante, então o que acontece? Essa larva ela vai entrar no processo que a gente fala, ela vai se empupar, forma aquela crisália e na hora que ela está na pupa, o que acontece? Ocorre metamorfose, modificações corporais controladas por hormônios, né? Então acaba o que? Depois de um tempo, forma no caso aqui uma borboleta, que é o imago, que seria a borboleta adulta. Então, nesta aula eu queria falar principalmente da função e os tipos de esqueleto e os tipos de metamorfose. Então, o esqueleto, o que vocês têm que lembrar? As funções, os 2 tipos, né? O exoesqueleto e o endoesqueleto. O que proporciona para o animal, tem vantagens e desvantagens, né? E os tipos de metamorfose que eu acabei de comentar. Muito obrigado. Se tiverem dúvidas, podem escrever um comentário.